Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 12 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer o vice-prefeito de Santos, presidente da CAPEP Saúde e coordenador do Comitê Gestor de Políticas Públicas sobre Drogas, o psicólogo Eustáquio Alves Pereira Filho, do PTB, e o professor, publicitário, consultor de marketing político, Iberê Cirna. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e dos sites com a colega jornalista Paula Paparelli, aniversariante do programa de hoje. Aniversariante de hoje, dia 12 de agosto. Meus parabéns de todos nós, Paula. Obrigada, muita saúde, Chico. muitas felicidades. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: leis ambientais são entrave à urbanização. Na Folha de São Paulo, qualidade do serviço de ônibus cai em São Paulo. No Estadão, Dilma gasta mais do que Lula em propaganda. No semanal Boc News, fim das enchentes? No Santa Portal, incêndio em Cubatão destrói 10 barracos na manhã de domingo. No G1 Santos e região, incêndio destrói barracos em Cubatão. No portal da UOL, Portuguesa marca 2-1 e mantém o São Paulo na zona do rebaixamento. A revista Veja traz na capa a revolução dos músculos. Chico. Muito bem, 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater, vamos falar sobre a gravíssima questão das drogas. Esse verdadeiro flagelo que afeta o mundo todo, que desestrutura famílias, que abala relações pessoais e atinge cada vez mais os jovens, que levados certamente por curiosidade, acabam se iniciando e se envolvendo nesse mundo que muitas vezes, lamentavelmente, não tem volta. Mas vamos falar também das chamadas drogas lícitas e saber das ações e iniciativas do poder público no enfrentamento dessa duríssima, dessa terrível realidade do mundo das drogas. Mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora a Paula Paparelli informa a previsão do tempo para hoje e também o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para esta segunda-feira, dia 12 de agosto, é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. A temperatura varia entre 11 e 23 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Tráfego lento na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 20 ao 18 e 15 ao 10. Está em vigor a Operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vem sentido litoral. E as pistas sul da Anchieta e Imigrantes são utilizadas para quem vai sentido São Paulo. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni flui com normalidade. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail j@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o psicólogo Eustáquio Alves Pereira Filho. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta.
Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrados. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília. Há 50 anos, orgulho de gerações. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 12 de agosto. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o vice-prefeito do município de Santos, presidente da CAPDEP Saúde, psicólogo Eustáquio Alves Pereira Filho, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o professor de Publicidade, de Marketing Político, consultor Iberê Cirna. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje, que trata sobre os prédios tortos da Orla, não é isso, cara? Isso mesmo, Chico. 65 prédios tortos da Orla de Santos terão de entregar um laudo para a Prefeitura sobre as condições de segurança. Caso o documento não seja apresentado até o fim de agosto, os condomínios serão acionados judicialmente. Os 651 prédios da Orla da Praia de Santos, 65 estão tortos com uma inclinação superior a 50 centímetros. As medições nos prédios da Orla demoraram 2 anos para serem concluídas. A preocupação atual da Prefeitura é com os riscos que esses edifícios oferecem. Para exigir melhorias, a Prefeitura notificou os responsáveis para entregar um laudo técnico sobre um plano de reforma. Uma reunião com engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Edificações com síndicos foi realizada ontem para esclarecer dúvidas. Esse laudo de segurança estrutural deve ser conclusivo e apresentar recomendações, ou mesmo estabelecer um projeto, ou mesmo um programa, né, de como esse edifício deve proceder. Se ele vai executar obras, se o edifício já está seguro, não precisa de obras, se esse edifício pode passar por um monitoramento periódico. Mas apenas o laudo pedido pela Prefeitura vai custar entre 50 e 100 mil reais. Segundo este engenheiro contratado para trabalhar na elaboração do documento de 2 prédios, o custo será alto para os condomínios. É uma medida válida, louvável, de segurança, mas da forma como está sendo colocada atualmente, vai onerar em muitos condomínios que não terão caixa para executar. E, independentemente disso, alguns desses prédios que se apresentam inclinados, mas eles estão perfeitamente estáveis, sólidos, e que você pode dar um atestado deste sem você ir a fundo no sentido de fazer reavivar a estrutura do prédio. Paulo mora em um prédio com uma inclinação de 90 centímetros. Segundo ele, para realinhar o edifício, é necessário investir 5 milhões de reais. Isso seria para fazer uma nova fundação, uma estruturação no térreo e o alinhamento do prédio. Vamos apresentar esse laudo. E aí nós vamos contratar uma empresa que vai fazer um projeto e vamos montar um programa e apresentar à Prefeitura. Então esse programa pode ser contemplado da seguinte forma: é uma obra que vai demorar 2 anos, mas eu posso colocar 5 anos, né? E os 3 primeiros anos eu formo um fundo de caixa para iniciar as obras daqui 3 anos. O prazo para a entrega dos laudos termina no fim de agosto. A Prefeitura deve prorrogar a data, mas quem não regularizar a situação vai sofrer ações judiciais. Que existe risco, os técnicos da Prefeitura já constataram.
interditar a edificação é sempre uma medida de força. E que nós estamos falando, na verdade, de 3% da população da cidade. Então, isso seria um problema social imenso na cidade. Não quer dizer que eles estejam fora de risco, mas também não quer dizer que eles estejam com risco iminente, ou seja, amanhã cai uma estrutura. Isso é um indício muito forte de que existe um problema. E esse problema tem que ser sanado, tem que ser pelo menos bem estudado. E quem não entregar esse laudo, a prefeitura pode entrar com uma medida judicial? Pode entrar com uma medida judicial, sua procuradoria possivelmente entrará com uma medida cabível, já que existe um laudo feito pelos técnicos da prefeitura. Aí está a reportagem, é um problema sério, antigo de Santos. O solo de Santos, todos nós sabemos, não é um dos melhores do mundo, aliás, é um dos piores do mundo. Enfim, e temos as inclinações em diversos 65 prédios na orla da praia. É preciso tomar uma posição, uma medida a respeito disso, mas, por outro lado, também os condôminos temem exatamente a elevação de custos, porque uma obra dessa não é barata, como se viu na reportagem. Nesse sentido, professor Eustáquio, que é vice-prefeito de Santos, como é que a prefeitura está lidando com essa questão? Porque também há um problema social, além da responsabilidade em função da edificação propriamente dita, também os condôminos muitas vezes não têm como arcar com essa despesa decorrente dessa obra. Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico Lascala, bom dia, professor Iberê, bom dia, telespectadores que nos privilegiam com a sua atenção nesta manhã. Realmente não pode ser de outra forma. O cuidado, a preocupação, o bem-estar, a segurança do munícipe tem que ser um foco da prefeitura. A prefeitura está com muita atenção em relação a isso. Nós temos a certeza que nós vamos chegar a um bom termo. Nós não podemos de forma alguma nos omitir. A segurança, ela tem que ser garantida, né? Então, esse cuidado, ele é realmente necessário. Nós precisamos ter a certeza que os prédios visivelmente inclinados, eles não comprometem a segurança do munícipe. A preocupação é muito grande e, nesse sentido, nós estamos com tudo isso, que a reportagem, aliás, foi muito elucidativa e mostrou bem qual é a questão. A questão é a segurança, a vida de cada munícipe deve ser uma preocupação constante. Não cabe uma omissão, não cabe uma dúvida que possa gerar uma situação mais trágica que nós temos assistido aí em muitos lugares, não por esta causa, mas por outras causas em que a administração pública acabou se omitindo. Então, não pecaremos pela omissão e, nesse sentido, estamos buscando esse diálogo e temos certeza que os prédios vão atender a essa questão, que muitas vezes, na verdade, não é um gasto, é um investimento que possa trazer uma certeza de segurança. O que nós queremos é isso. Professor, 5 milhões para recuperar um prédio bem inclinado em Santos. Onde os condôminos vão buscar recursos para tanto? Eu acho que não tem mágica aí, não. É um custo elevadíssimo. A gente acompanhou aí o do Malzone, quando eles fizeram toda a reestruturação, né, daquela... Mas a minha preocupação, Eustáquio, é o seguinte, desde que eu me conheça por gente, nós temos os prédios tortos, né? Existe um monitoramento, todos os governos acabam de alguma forma preocupando com isso, né? O único que não gosta muito é o turismo, que virou uma atração turística, né? Porque quando você faz uma bacia, uma navegação pela bacia, você vê os prédios tortos falados no mundo inteiro. Mas a minha preocupação é o monitoramento desses prédios acusam uma evolução ou não do tombamento. A gente sabe melhor do que ninguém que alguns prédios estão apresentando uma evolução no seu tombamento, outros não. Eu não sei se a prefeitura tem esse diagnóstico ou se ficou também para... porque não é novidade. Todas as administrações pediram laudo. Se você for lembrar, eu me lembro desde a época do Oswaldo Justo, pediu laudo de todos. Então existe ali um X de inclinação, né? Isso acusado num laudo. Se houve evolução ou não, eu não sei se a administração pública tem esta evolução. O que seria um paliativo para esses síndicos, para aqueles que não apresentaram nenhuma evolução, ter lá um programa um pouco mais detalhado e mais ameno ao condômino. E, eventualmente, para aqueles que acusaram uma inclinação ao longo dos anos, esse sim ter uma medida, eu não sei se inclinação mais acentuada, é né? possível. É uma alternativa.
Como eu sou da área da saúde, a gente sabe que todo bom tratamento parte de um bom diagnóstico. Então, por isso a necessidade do laudo, um laudo técnico, um laudo sério, que possa dar essa noção real. Porque senão nós ficamos, de repente, vulneráveis a alguma tragédia. O que nós não queremos, não podemos correr o risco. Sempre a prevenção tem que ser adotada em qualquer setor. Nós vimos aí com a questão da tragédia de Santa Maria. Né? Aí vamos verificar quantas e quantas instituições, mesmo fazendo a meia-culpa, a própria prefeitura não tinha os laudos do bombeiros, né? O laudo técnico do Corpo de Bombeiros. Então, na verdade, aí se corre atrás, mas depois de uma tragédia, depois da casa arrombada, nós não queremos isso de forma alguma. Eu acho que tudo parte desse laudo, eu acho que há necessidade desse laudo, eu acho que é uma questão séria. Seria um laudo de atualização, então, isso, para você ver hoje, verificar hoje qual é. E é uma informação real, porque nós não podemos ser empíricos, né? Nós temos que ser científicos, né? E realmente ter esse rigor, né? Porque nós estamos falando em termos de vida do munícipe, segurança, né? Agora, pelo que disse o engenheiro da prefeitura, quer dizer, a preocupação dos condôminos também, vice-prefeito, é a questão da ação judicial. Quer dizer, se os condomínios não cumprirem essa determinação, serão acionados judicialmente. E, eventualmente, até pode-se pensar numa interdição dos prédios e tal. Eu acho que isso preocupa muito. Mas tudo isso ainda é precoce, né? Eu acho que nós temos que caminhar da forma que foi. Houve uma atenção muito grande, uma resposta inicial. Foi uma provocação da prefeitura, num diálogo. E eu acho que nós vamos evoluir nesse sentido e vamos chegar a um bom termo. Temos que ir nesse sentido, porque é uma questão de bom senso. Claro. Né? Nós estamos falando aí em segurança, em vida, né? Então vamos caminhar bem, não vamos chegar certamente a nenhuma iniciativa radical. Agora, a tecnologia desta área também evolui a passos largos, né? A notícia mais recente é a Torre de Pisa, né? Sim. Que agora foi notificado já em 2 anos, né? Conseguiu regredir 2,5 centímetros. Quer dizer, então, essa tecnologia pode ser que esteja disponível também, que outrora não tivemos. E nós tivemos a nossa Torre de Pisa aqui, né, que é o edifício Excelsior, né, famosa, o que tinha maior inclinação na esquina com o Canal 4 ali, né, que dá ensejo até um estabelecimento comercial. Com o nome se apelidou, né, o Torto, né, passou a ser o Excelsior, passou a ser conhecido mais como o Torto do que como Excelsior. E toda uma tecnologia ao passar dos anos, que fez com que a inclinação era a máxima, foi matéria de mídia nacional, né? Se jogava a bolinha de ping-pong e ela declinava, né? Então, houve todo um progresso nesse sentido, até nós, Santos se atribuindo de tecnologia das mais modernas, né? E o próprio Núncio Malzone, que também houve a recuperação completa do prédio. Agora, vice-prefeito, o senhor também é um especialista na questão das drogas e presidiu o Conselho Municipal Antidrogas e hoje é o coordenador do Comitê Gestor da Prefeitura de Políticas Públicas sobre Drogas. Eu gostaria de tratar dessa questão com o senhor, tendo em vista a gravíssima questão desse verdadeiro flagelo que as drogas representam. E, nesse sentido, eu sei que a Prefeitura tem uma política especialmente voltada já de trabalho de consultórios de rua, voltada para os usuários de crack. Como é que está esse projeto? Quer dizer, o senhor está à frente desse projeto também? Isso é uma prioridade do governo Paulo Alexandre e logo nos primeiros dias de governo ele instalou, então, como você falou, o comitê gestor, chamou os próprios secretários de 5 secretarias e os secretários adjuntos para formar esse comitê gestor, nos convidou para que a gente pudesse acompanhar pelo gabinete do prefeito e Santos, assim, vem trabalhando muito nos últimos anos, através do Conselho do COMAD, Conselho Municipal sobre Drogas, discutindo com a sociedade em pré-conferências, conferências, buscando subsídios em eventos com especialistas nacionais, internacionais. Então, no decorrer desses últimos 12 anos, então, Santos está assim, com as mãos cheias dos planos, em cima de um diagnóstico da cidade e com essa vontade política do prefeito Paulo Alexandre, com a instalação do comitê gestor, nós já logramos justamente aporte financeiro, apresentamos os projetos, por exemplo, em nível federal, o programa CRAC É Possível Vencer, nós logramos já a destinação, na verdade, a destinação de 19 milhões, justamente para as áreas de saúde,
para as áreas de assistência social, segurança. Por exemplo, né, nós temos uma única unidade de referência na cidade e essa unidade não funciona 24 horas. Não podemos falar em atendimento a dependente químico sem atender 24 horas. Surto não tem, crise não tem horário. Né? Então, nós temos aí que ter esse atendimento. Então, nós temos aí os próximos 3 meses, já teremos a unidade funcionando 24 horas. E a unidade da Zona Noroeste, Morros, né, que nós temos mais, aí em 1 ano ela já estará funcionando também 24 horas. Você falou dos consultórios na rua, é esse consultório que chega àquela população que não chega às unidades de saúde, então, aos serviços de saúde. Então, justamente o governo federal, o Ministério da Justiça já entendeu que nós temos como duplicar, na verdade temos mais 2, né? Triplicar o que nós temos hoje consultórios na rua. E todas essas providências também, o governo estadual com o programa humanitário Recomeço, programa Recomeço, cujo cartão Recomeço destina R$ 1.350 para a instituição que tratar das famílias de baixa renda. Vai diretamente para a instituição. Nós estamos agora nos apressando. O prefeito Paulo Alexandre assinou o termo de adesão. Então, nós já fomos... no CRA que é possível vencer, nós fomos entre os 16 primeiros municípios contemplados com a destinação, com aporte financeiro. E na questão do cartão Recomeço, foram 11 municípios. Santos também logrou ser um desses 11. Então, nós temos aí à disposição um número grande de vagas, já com os recursos. São pessoas de baixa renda que querem tratar seus entes queridos e não conseguem. Então, é um programa humanitário que mantém aí um tratamento, desde que esse tratamento seja com excelência. Então, as entidades têm que ser cadastradas, nós estamos cuidando disso, que possa trazer realmente mais do que um tratamento, mas uma recuperação, uma reinserção social desse indivíduo em sofrimento. Professor Iberê. Particularmente, eu vejo assim, o esforço da administração é louvável, né, em todas as esferas, mas, lamentavelmente, a droga é um mal mundial, né? Hoje nós temos aí a sociedade, de alguma forma, presa e submetida a um cartel de drogas que nós deixamos, né, Eustáquio? Na verdade, o Estado não se atentou para esse perigo até certo ponto. Por quê? Nós continuamos com a abertura das nossas fronteiras aí sem nenhuma, entendeu? Continuamos com baixíssimo investimento na área da prevenção. E isto se remete ao quê? Remete à falta de educação, à desestruturação da família, e aí por uma série de outras razões. Lógico que o município tem que fazer a sua parte. O município está fazendo a sua parte, assim como o Estado está tentando fazer. Mas me parece que é correr um pouco atrás do rabo. Esta coisa me deixa um pouco preocupado quando eu vejo que o comando da droga é monitorado por dentro dos presídios. E eu não consigo fazer com que não funcione um celular dentro do presídio. Então, existem coisas que eu não consigo entender. O seu celular aí agora, se você for pegar, de repente não funciona. É bloqueado pela laje, e, no entanto, estamos vendo aí que o comando de toda a movimentação de bilhões de reais, né, que oferece, quando nós temos aí um governo que continua pagando um salário mínimo de R$ 700, né, obrigando com que as famílias se desestruturem para poder sobreviver, não dando dignidade para a família, faz com que esse grupo da droga, que tem uma movimentação financeira fantástica, cative os nossos jovens. Esse é o grande problema. Então, aquela coisa da droga, né, por um desacerto, hoje a droga também é por um aspecto econômico. Este envolvimento acaba sendo pelo aspecto econômico, coisa que o nosso país nunca tentou, sempre submeteu a baixos salários. Ora, com isso, é um atrativo muito grande para os nossos jovens estarem entrando nesse mundo. Quer dizer, louvável, volto aqui, Eustáquio, até porque eu sou parceiro do Eustáquio há muitos anos nessa história do Comad. Então, sei da luta do Eustáquio e sei da luta que a Prefeitura, através do Paulo Alexandre, está desenvolvendo. Agora, objetivamente, eu vou deixar essa pergunta para que o senhor responda no próximo bloco, Eustáquio. Como enfrentar objetivamente essa situação colocada pelo professor Iberê? Mas o senhor responde daqui a pouco, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 25. Acompanhe com a gente a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serra. Vamos juntos, desde a saída do santuário, percorrendo as escadarias até a acolhida na Catedral. Transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Um momento especial de renovação da fé e homenagem à padroeira da nossa cidade. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração. Tudo ao vivo, só aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 12 de agosto. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o vice-prefeito de Santos, Eustásio Alves Pereira Filho, e o professor publicitário Iberê Cirna. E agora, Eustásio, eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta que o Iberê deixou no ar, a questão da, objetivamente, como enfrentar essa dramática realidade das drogas, do crack, enfim. O professor Iberê falou muito bem e nós temos que atuar em várias frentes, na verdade, várias políticas públicas, né? E uma delas, não é a melhor, mas acho que é a única no sentido de realmente mudar esse quadro, que é a prevenção, né? Sim. Quando nós temos aí uma doença, nós não conseguimos muitas vezes erradicar a doença, mas nós conseguimos criar vacina. Agora, a vacina, no caso das drogas, por exemplo, um trabalho que a Polícia Militar realiza, que o foco principal seria a redução de oferta, trabalha na prevenção, que é o PROERD. Mas o PROERD, embora realize um bom trabalho, realiza um trabalho parcial em algumas escolas, sim, porque ele não é sistemático. Então, hoje nós vivemos a realidade da ausência, nas últimas décadas, de projetos de prevenção, projetos amplos, sistemáticos, que realmente envolvam a família, que o Chico Lascala falou inicialmente, tudo começa com a droga lícita. Então, a família precisa estar consciente disso. O caipira, ele fala, porteira que passa um boi, passa uma boiada. Então, na verdade, quando você consegue evitar que o jovem chegue precocemente às drogas lícitas, ao cigarro, ao álcool, ninguém chega ali no fim da linha, à cocaína, ao crack, sem ter toda uma trajetória que se inicia precocemente com o jovenzinho fumando, bebendo cada vez mais cedo. Então, nós temos que realmente desenvolver uma política de prevenção. E nós temos no projeto de governo do prefeito Paulo Alexandre, realmente o trabalho, por exemplo, do professor mediador. Professor mediador, nós pretendemos, hoje nós temos que, inclusive, fazer com que as escolas tenham professores no geral, né? Nós estamos com um déficit aí de professores. Então, no segundo momento imediato, nós estamos trabalhando mais agora em relação ao morador em situação de rua, né? Então, nós temos aí uma estimativa ainda estimado, agora vai ser começado um censo que é super necessário para dar uma previsão. Na verdade, nós estamos trabalhando primeiramente nisso, sabe, reduzir, atender, cuidar desse morador em sofrimento em situação de rua, que não chega aos postos de saúde. Mas nós temos que desenvolver, e isso existe já no planejamento,
um trabalho sistemático, todas as escolas municipais. Nós temos aí 69 equipamentos na educação, todas receberem o professor mediador que trate só dessa questão de valores, que aproxime a escola da família, o binômio, fortaleça o binômio lar-escola, e daí, num outro momento, possamos gradativamente expandir para os movimentos religiosos, que já são nossos parceiros no atendimento, que sejam também na prevenção. Você tem que mobilizar, conscientizar, sensibilizar a família, e onde está a família você precisa chegar. Na comunidade, você precisa estabelecer prevenção, que você vai ver os efeitos, a sociedade vai perceber décadas depois. Hoje nós vivemos a ausência de décadas passadas, não tivemos projetos de prevenção. Paula, tem a pergunta de internauta, Paula, de um telespectador? Isso, Chico. É um telespectador bastante assíduo, é o Uriel Vilas Boas. As pessoas que Uriel. também... Uriel. Ele é morador daqui de Santos, do bairro Campo Grande, e ele faz a pergunta. Primeiro, cumprimenta o doutor Eustáquio pelo trabalho numa área tão complexa e pergunta: o senhor vê alguma possibilidade de uma ação metropolitana na luta contra o crack? E em relação ao problema sério que também é o morador de rua? Muito bem, um abraço ao Uriel, sempre muito participativo, né, e até combativo, realmente é um aliado nosso. Nessa questão, dessa questão maior, né, que é a questão das drogas, nós vemos sim, hoje nós temos que pensar realmente de forma metropolitana. Nós não podemos pensar apenas numa única cidade. Nós temos uma metrópole, nós temos a região metropolitana, que é a Baixada Santista, nós temos já uma parceria que tem que ser suprapartidária numa questão tão forte, tão maior como a questão da droga, né? Tão exuberante. Então nós temos aí o governo federal, o governo estadual, nós temos toda uma vontade política e já isso acontecendo nos municípios gradativamente. Eu sempre digo que quando a gente pretende comer um elefante, nós não podemos comer de forma direta, tem que ser dentada por dentada, né? Então nós temos uma atuação inicial, como eu dizia, em relação ao morador de rua. O prefeito Paulo Alexandre assinou 2 termos de cooperação com a Missão Belém dos católicos, através da Diocese de Santos, da Estrela do Mar, e também com os evangélicos, a Cristolândia. Então, 2 casas de passagem, uma já em funcionamento, já inicia nesse mês de agosto o funcionamento, outra na Rodrigues Alves, que vamos começar em setembro, que justamente nós vamos aumentar. É um trabalho messiânico. Os missionários farão uma abordagem a esses moradores. Nós já temos metas de tratar esses moradores de rua gradativamente. Essas casas de passagem, elas recebem esses moradores, elas cuidam desses moradores para eles aderirem ao tratamento e depois leva para nós tivemos até visitando no interior de São Paulo, justamente instituições que já resgatam. De São Paulo, nós visitamos a semana passada a própria Cracolândia, estivemos lá em loco, o trabalho que é feito com a Cristolândia, com as mulheres na Casa Rosa, e também depois já tínhamos ido a Jerinu, da Missão Belém, fomos a Itaquaquecetuba, da Cristolândia. Lá em Itaquaquecetuba, nós recebemos todas as informações e percebemos 140 ex-moradores de rua que estão sendo resgatados. Ali até emociona. Então, estão numa situação muito diferente do que estavam tempos atrás, o que nós queremos para Santos. Só que falar em São Paulo é um país com 11 milhões de habitantes. Santos nós temos aqui, a partir da cidade de Santos, depois numa visão metropolitana, temos 420 mil habitantes. Então, muita coisa pode ser feita e nós vamos fazer gradativamente, nós estamos trabalhando, aí a Secretaria de Assistência Social já inaugurou o Centro Pop, que é um ponto de encontro para cuidar do morador de rua. Então, essas ações todas vai dar um cenário diferente de cuidado, de atenção a essa população. Nos próximos meses já teremos uma resposta diferente a partir da cidade de Santos. Aliás, viu, Eustáquio e professor Iberê, a secretária de Assistência Social, a Rosana Russo, esteve aqui no programa e fez aqui uma estimativa. Será iniciado um censo para exatamente identificar o número de moradores de rua, em situação de rua em Santos, mas a estimativa é da ordem de 1.000 pessoas morando hoje, vivendo em situação nas ruas de Santos. Professor Iberê.
particularmente analiso assim, que hoje nós temos uma caracterização do morador de rua completamente diferente do que tínhamos alguns anos atrás. Quer dizer, hoje não é mais aquele que, pelo alcoolismo ou pelo desencanto do amor, né, foi para a rua. Desilusão amorosa. Hoje nós temos assim, um público afeito à droga. Exatamente. Então, o que nós estamos vendo na rua? Se aquele não era, os grandes abutres da droga aproveitam, porque ele já está na rua mesmo, e acabam transformando aquilo em peças fundamentais para que você amplie isso. A nossa cidade tem uma característica assim, belíssimas praias, uma infraestrutura pronta em 98% da sua cidade, chuveirinho de graça, a terra da caridade, né? Terra da caridade. Então, e quem é que não quer, às vezes, ficar por aqui? Então, nós temos, e você sabe melhor do que ninguém, até importado alguns, né? Nós vamos ficar aqui, o nosso censo vai mostrar isso. Ora, de alguma forma, isso assim foge um pouco, né, desta visão um pouco messiânica. Ela precisa mais força. Esta mais força só está num único lugar. Me permita falar, porque fui secretário de Educação dessa cidade, você sabe disso, dentro das escolas. Sim. Enquanto nós não fizermos uma inserção, e não vai aqui nenhuma crítica à atual secretária, que é uma pessoa extremamente competente, mas nós somos presos a um currículo, nós estamos presos a um tempo de escola da criança. Uma grade curricular que não se altera. É verdade. E nós temos um mundo criando desafios e a escola parece que está lá ainda na ciência, geografia, história, português. Calma, nós temos que reformular esse processo para que a escola seja o grande ariete para se resolver o problema. Seja atraente, sem dúvida. Um atrativo para a criança. Nesses próximos 4 anos, o ano do nosso governo, projetos de prevenção vão ser instalados, sim, a partir justamente da escola, né? Nós vamos fazer a lição de casa com a rede municipal, depois tentar expandir essa questão. Porque temos que realmente trabalhar na prevenção, nós temos que apagar o incêndio, cuidar. Sem dúvida. Né? Nós temos, a abordagem tem que ser melhor, nós temos que oportunizar tratamento e às vezes quem recorre, quase na maioria das vezes, é a família. Né? Só que o morador em situação de rua, o vínculo familiar está rompido. Então, nós temos que chegar a eles. E de uma abordagem, por isso, messiânica. Mas você falou muito bem, Santos é a cidade da caridade. Nós demoramos 6 meses para iniciarmos uma campanha. Agora vai ser intensificada essa campanha. Porque dizer para o santista, não dê alimento, você tem que ter um lugar para encaminhar onde as pessoas vão comer. Sim. Então, hoje nós falamos diferente. Aqueles que fazem esse trabalho de levar sopa, de levar alimentos, que não façam isso nas ruas, que levem para os equipamentos da prefeitura, né? Nos ajudem nesse sentido, que são parceiros importantes. Mas nós não podemos levar essas pessoas que moram sem dignidade na situação de rua a se instalarem lá, tendo chuveirinho para tomar banho. Então nós temos que realmente criar atrativos como o Centro Pop. O Centro Pop é para levantar a autoestima e fazer com que ele se sinta feliz num outro ambiente. Mas, Charles, me parece que o primeiro passo é o levantamento do número... Não tenha dúvida, Por exemplo, o senhor tem noção da quantidade de usuários de crack, de dependentes químicos em Santos? Não temos, nós não temos. E nós temos que trabalhar, você está certíssimo, Chico, com dados científicos. Sem dúvida. Porque muitas vezes cria-se o equipamento, esse equipamento para 80 vagas, 90 vagas... É subdimensionado. Subdimensionado, e depois não há recursos. A realidade tem que ser dita também. Quer dizer, há muitos projetos, há muitos programas, há muitas propostas, boas intenções, sem dúvida, mas vamos esbarrar na dificuldade orçamentária, a falta de recursos também. Exatamente. Você pode, e nós estamos... Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, não é? A necessidade de nós buscarmos recursos. Parcerias, né? Você precisa ter projetos, claro, né? E aí você busca recursos, esse aporte financeiro para instalar justamente esses projetos. Mas também não dá para nós esperarmos, tem que ser tudo mais ou menos concomitante. Nós dizemos que tem que trocar o pneu com o carro andando. É complexo. Né? Então você tem que, ao mesmo tempo que você dá atendimento, você já começa projetos de prevenção que nós vamos assistir décadas à frente, né? Mas já começamos a ter um atendimento imediato, ao mesmo tempo que você realmente já atua
realmente na conscientização da população, com campanhas, mas você tem que ter um equipamento mínimo, tem que ter uma estrutura mínima. Então, nós trabalhamos muito, e esse trabalho ainda tem muito a ser desenvolvido, justamente para melhorar esses equipamentos, melhorar essa estrutura, que você possa falar para a população, olha, não dê esmolas, não dê alimento, mas nós temos um equipamento, nós temos onde justamente desenvolver isso. Então nós estamos com as casas de passagem, com o Centro Pop, e iniciando esse trabalho de abordagem inicialmente ao morador em situação de rua. Então, Eustáquio, eu tenho ainda esperança muito grande de que, pela própria experiência do atual prefeito Paulo Alexandre, quando esteve na Secretaria de Estado da Educação, teve lá um projeto fantástico, que foi as escolas abertas aos fins de semana para a família, né? A escola total. Eu tenho esperança de que ele, com toda essa experiência, que todo bom resultado que foi dado, possamos implantar aqui só em 70 equipamentos e não em 5.000 escolas, como ele fez no Estado. Eu tenho a impressão que isso demanda orçamento, obviamente, porque você vai abrir. Espero que esteja contemplado agora em setembro, quando se mandar o orçamento à Câmara, também uma relativa folga para que possa atuar nessa área, que eu acho que esta é a única solução para que a gente possa melhorar a qualidade da educação no Brasil. Uma outra solução apontada por especialistas, você é um especialista na matéria, é a questão da internação compulsória para usuários de crack, dependentes de químicos, enfim, em situação limite. O senhor é a favor da internação compulsória? Defende a internação compulsória ou não? Veja, ela tem que fazer parte do tratamento, mas muitas vezes não é nem necessária a internação compulsória. O que nós não podemos é achar que a pessoa não quer, muitas vezes ela não está lúcida para justamente optar, e você não trabalhar num convencimento. Nós tivemos agora, recentemente, a informação, foram 1.100 internações em São Paulo. Nesse momento, nesse relatório, nenhuma compulsória. Mas houve todo um trabalho de convencimento. Sim. São aquelas pessoas que chegam próxima e trabalham. Quando você pega os relatórios dessas instituições que fazem essa abordagem, são 70 abordagens, 100 abordagens, 120 abordagens, quer dizer, uma coisa assim muito persuasiva. Agora, muitas vezes você tem um número de vagas, nós temos em Santos, atualmente, temos 40. Tivemos agora, foi fechado mais um convênio com mais 10 vagas para público feminino, né? Em Guarujá. Então, nós estamos com 40 vagas. E muitas vezes essas vagas sobram, porque nós não temos aí a eficiência de fazer o convencimento. Então, nós temos que ter aí essa opção de tratamento. E tem casos mais graves, né? Eu sempre dou o exemplo do Casagrande, né? E a gente tem que trazer isso para pessoas de baixa renda, né? Eu dou o exemplo do Casagrande. O Casagrande maldisse o filho, que foi, assim, baluarte na internação do Casagrande, não se conformou, buscou um empregador do Casagrande, né, e fez 4 meses o Casagrande ficou internado sem ele querer, sabe? Hoje, ele bendiz e enaltece o filho, ele devota a vida dele ao Casagrande, movimento que a família do Chorão não teve e respeitou a vontade do Chorão, e nós temos aí, não houve convencimento do Chorão, como teve o Casagrande na pessoa do filho dele. Onde está o Casagrande hoje e onde está o Chorão? Então nós queremos mais casos como o do Casagrande, porque nós temos que priorizar a vida. Nós estamos, inclusive, iniciando hoje a Semana da Família, né? Então nós temos a valorização da família e tem que ser pela família. E mesmo esse morador de rua que foi citado, você tem que buscar de onde ele é, tentar estabelecer esse vínculo, fortalecer esse vínculo, porque tudo acontece através da família. Esse fortalecimento da família é extremamente importante e vital. E olha, o papel da família e o papel da escola, como frisou o professor Iberê Cirne, também como frisou o psicólogo Eustáquio Pereira, são absolutamente fundamentais no enfrentamento dessa luta. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo.
Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Bálsamo Sucupira, alívio imediato de dores de coluna, musculares, artrite e contusões. Bálsamo Sucupira, em todas as farmácias Poupa Farma. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 12 de agosto. E hoje estamos recebendo o vice-prefeito de Santos, Eustáquio Alves Pereira Pinto, e o professor Iberê Cirna, que quer fazer mais uma pergunta ao nosso convidado. Professor, por favor. Eu queria fazer uma pergunta e já dar uma resposta minha, pessoal. Primeiro, está se falando muito, Eustáquio, da liberação das drogas, da descriminalização da maconha, principalmente, até apoiada pelo nosso antigo presidente. Feio, hein? 80 anos. Mas, de qualquer jeito, eu vou dar Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, perdão. Ninguém chegou nos 80. Mas não chegaram nos 80 ainda. Então, é assim, que prega a descriminalização por uma série de razões. É um sociólogo, explica lá as suas razões. Eu vou deixar a minha opinião. Sou contra essas experiências. Vai no Uruguai, vai no... qualquer que seja o tamanho do país, eu vou deixar a minha opinião, gostaria de ouvir a sua. Eu, como pai de família, como um professor, sou contrário a esse tipo de projeto, mas queria ouvir a quem entende, um especialista da área. No mês de maio nós tivemos em Brasília, num simpósio, em que isso foi muito tratado, né? E nós tivemos, foi um simpósio internacional, tivemos com a experiência da Espanha, a experiência de Portugal. Portugal caminhou nesse sentido, mas eles deixam muito claro que, primeiramente, eles estruturaram o país, a infraestrutura do país como um todo, e estruturar os serviços de saúde, né? Porque é tido e é certo que há um pico de aumento quando você fala em uso de drogas. Aí tem a contestação que não aumentou o número de dependentes, mas você, na área das drogas, você não pode pensar em dependência química. Você tem que pensar naquele que não é dependente, mas que faz um uso nocivo, né? Um uso prejudicial, um uso de risco. Então, nós temos aí na questão do álcool, que é uma droga lícita. Por ser lícita, é a mais usada, é aquela que traz o maior custo social, problemas de violência, que ela potencializa, problemas de sobrecarga aos serviços de saúde. Então, nós aí vemos todo o movimento de Portugal, que é menor do que São Paulo. São Paulo, a cidade de São Paulo, né? Nós temos aí Portugal, justamente São Paulo, com 11 milhões de habitantes. Nós temos aí a Holanda como exemplo também, já de muitos anos, mas a Holanda um pouco maior que São Paulo, quase do tamanho de São Paulo. Agora, recentemente, o Uruguai. Qual é o tamanho do Uruguai? A nossa província Cisplatina, né? Um estado de toda a federação do Brasil, que é ex-estado, né? Na verdade, o tamanho de Portugal e o tamanho do Brasil. Então, agora, semana passada, hoje faz uma semana, que nós tivemos na Unifesp, justamente num outro simpósio, em São Paulo. Hoje se inicia um em Santos, agora daqui a pouco, sobre o crack. Mas nós tivemos a semana passada, e justamente essa questão, né? Será que o Brasil tem suporte, tem estrutura para mais uma droga ilícita? Que se torna lícita, transformar numa lista? Transformaria numa droga lícita. Quer dizer, na verdade, a maconha, né? Então, há um aumento, justamente, mas a droga lícita tem regulamentação. Se consegue regulamentar o álcool,
Existe um lobby contrário a isso por interesse econômico. Nós temos aí, você falou muito bem, a questão das drogas tem um fator econômico. Desde 2003, a ONU aponta a movimentação financeira das drogas como a maior do mundo. Agora, aqueles supera que defendem, a produção bélica. Que defendem a legalização do uso da maconha, inclusive, citam como exemplos que nos Estados Unidos existe uma universidade da maconha, dos seus benefícios e tudo mais. E o argumento mais consistente é o de que, com isto, eliminar-se-ia o tráfico, no caso da maconha. E, portanto, seria um golpe a toda essa estrutura que o professor Iberê se refere. Evidentemente que, em relação às outras drogas, não. E por esse lado... Essa é uma tese, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defende essa isso. Tese. Só que é o seguinte, a comunidade científica do Brasil, pessoas que atuam nisso, nós temos uma preocupação muito grande do Brasil não estar preparado para alguma coisa assim. O Brasil é um continente. Então, se torna uma inconsequência quando você não tem uma estrutura em termos de prevenção. Você não tem... As pessoas morrem nos corredores sem vagas para UTI. Nós já temos drogas lícitas que não conseguimos regulamentar, que causam grandes danos à sociedade. O Brasil não tem o tamanho do Uruguai, não tem o tamanho de Portugal, nós não temos condição, o caminhar é muito grande para nós atingirmos alguma coisa que nesse momento é utópico para o Brasil. O Brasil precisa temos que ter muito mais estrutura. O senhor é da área de saúde sabe perfeitamente, nós não temos nem psiquiatras. O atendimento para qualquer pessoa que sofra um surto psicótico, aqui em uma cidade como Santos, vai ter dificuldade para encontrar um psiquiatra, sim. No NAPS, no PS Central, falta pediatra, falta médico. Estão contratando programa médico estrangeiro porque falta médico, falta professor. Faltam 50 mil professores no estado de São Paulo. O déficit de professores, 10 mil de matemática. Essa é a realidade do Brasil. Então, mas esta é a grande preocupação, Estado. Quando a gente fala em Brasil, né, existem algumas teorias que vêm para a imprensa, maravilhosa. Discurso, você fica com os olhos cheios de lágrimas, maravilhoso. A realidade, eu não tenho hospital, eu não tenho escola, eu não tenho segurança, eu não tenho... O que eu tenho nesse país para desafiar a querer evoluir nesse processo? Então eu fico assim um pouco preocupado, porque os valores familiares, e aí eu vou voltar, não sei se por causa do meu pouquinho cabelo branco aqui, os valores familiares estão sendo meramente negociados. Estão sendo abertos. Droga, então vamos... entendeu? Mas a segurança, você não cria filho, você cria guerreiros hoje, você cria combatentes. Por quê? Porque tem que se defender na sociedade. Esses valores parece que estão sendo, de alguma forma, jogados para debaixo do tapete. Eu acho que nós temos que resgatar e ter uma realidade crua do Brasil. Nós não temos estrutura sequer para as escolas. Quanto mais descriminalizar droga, aumentar, meu Deus do céu. Estácio, por favor. Nós estamos ainda muito distantes dessa realidade e nós temos que caminhar muito nessa estrutura. Realmente, a prevenção é muito importante, a valorização da família. E, nesse sentido, nós achamos totalmente inconsequente se discutir, porque nós acabamos ficando muito num discurso ideológico. Né? E o discurso ideológico, ele distancia muito da prática, né? Então nós precisamos de ações práticas que possam salvar vidas, possam trazer mais qualidade de vida. Então nós precisamos ter toda essa estrutura que nós estamos, foi citada, a questão dos psiquiatras. O prefeito Paulo Alexandre, ele liberou a contratação de psiquiatras. Mas a prefeitura não tem, não existe médico psiquiatra hoje. No sábado, não tem ortopedista, não tem pediatra, não é em Santos, não é no Brasil inteiro. Mas nós temos esse é a realidade. No sábado ainda conversávamos com o secretário Marcos Calvo, que existe todo um alinhamento em busca de psiquiatras, mas nós estamos com muitas dificuldades. Estácio, nós teríamos muito mais a conversar, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo e chegamos ao final desta edição. Só queria lembrar aqui uma frase do cientista político Luiz Azevedo, que diz assim: os dois inimigos da pátria hoje são o contrabando de arma e o tráfico de drogas. Esses são os verdadeiros inimigos da pátria. Estácio, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Iberê. E amanhã estaremos de volta, 8 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado pela audiência, pela atenção, pelo carinho e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.